A saudação do apóstolo Paulo, que ele fez a uma das igrejas, ela é impressionante. Quando ele diz que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde a sua mente, guarde o seu coração. Com isso ele está dizendo, tudo que acontece na vida, na existência que te afeta, você pode ter uma barreira, um invólucro na sua mente, no seu coração, que te protege. É a paz de Cristo. Todas as situações, todas as contrariedades, todos os problemas, todas as dificuldades não conseguem passar por essa barreira. Quando a paz de Cristo domina a mente e o coração, nós estamos abençoados e protegidos. É por isso que eu gosto muito dessa saudação e eu desejo que essa paz domine você. Recebam a paz do Senhor. Primeira fala minha é praxe dizer, né, da saudade que a gente sente do Fernando e da Letícia. Eu não vou chamar de pastor agora, para ele não achar que eu estou bravo, né? Que nem pai quando fala o nome do filho completo é porque o filho derrubou o café, né? Então alguma coisa aconteceu. Mas a saudade deles e o quanto para nós como igreja, região, Mandaqui, para quem não conhece, um bairro de São Paulo, Zona Norte, a gente tem 21 igrejas espalhadas em São Paulo e em alguns lugares do Brasil, que estão ligadas a gente. Ele era um dos pastores que administrava uma dessas igrejas, por sinal uma das mais prósperas e mais crescentes nessa região, ali em Bragança Paulista. E quando ele veio para cá, é evidente que a gente sentiu a falta deles e tinha já esse desejo de estar aqui participando de um culto e filar uma boia na casa deles. Já fizemos isso hoje. E agora a gente está vindo aqui no culto participar com vocês. Eu não os conheço bem, já vi alguns que estavam lá na conferência missionária na Itália, mas eu quero que vocês saibam que vocês fazem parte de um contexto que o pastor Fernando começou a apresentar. Vocês que estão aqui se reunindo, começando esse trabalho. Essa daqui é a terceira semente lançada em Portugal. A primeira delas foi lançada no começo do ano 2000. No começo da década de 2000, eu estive em Portugal, numa cidade chamada Portimão, numa outra região. E lá nós tivemos umas primeiras sementes que elas produziram algum fruto, mas não permaneceram. Depois tivemos uma segunda semente na região, se não me engano, de Lisboa. Por ali também deu frutos e não permaneceu. Agora nós estamos com essa terceira semente lançada em Portugal através da vida desse casal e família. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai nascer uma árvore frondosa. E eu explico por quê. A capacidade de resiliência, dedicação e afinco desse casal é notória. Como ele começou a falar, há 15 anos atrás ele me procurou como líder de missões no Brasil, dentro de um contexto, nós somos o Brasil para Cristo lá. E em cada nação onde nasce a igreja, um nome da nação para Cristo. Lá nós temos, e vocês fazem parte desse contexto, 2.964 igrejas no Brasil. E são 152 igrejas fora do Brasil em 32 países. O maior deles é na Índia, onde temos 52 igrejas. Então vocês fazem parte de todo esse contexto. Aqui é uma célula que nasce, começa a frutificar, começa a se desenvolver aqui em Portugal. E há 15 anos atrás, quando ele me procurou e entrou na minha sala, eu mal o conheci de tê-lo visto em reuniões, mas não tinha nunca conversado com ele que eu me lembre. Ele me disse que tinha o desejo de vir trabalhar em Portugal, de vir servir a Deus em Portugal. Ele já estava pastoreando a igreja em Bragança Paulista. E naquela ocasião eu não tive direção para isso. E eu entendi um outro propósito na vida dele. E eu falei para ele, não, permanece em Bragança Paulista. E eu era um executivo de missões, aquele cara que fica pegando todo mundo, tentando mandar para outro lugar, para pregar o evangelho, para abrir igreja. Então, quando caiu um peixe na rede, ele era usado. Mas quando o pastor me procurou, eu senti que não. E eu disse para ele, continua trabalhando em Bragança Paulista. Eu entendo que você deve permanecer lá um tempo. Depois de 13 anos, ele voltou a falar comigo, que tinha um desejo de servir em Portugal. Então, por isso, vocês podem perceber que a resiliência, a perseverança, a foco, a dedicação, e isso dá solidez para um trabalho. Por isso, eu tenho certeza, não é palavra de praxe, palavra pro forma, não, eu tenho certeza
que essa terceira semente vai produzir um carvalho. O carvalho é uma árvore, é a mais forte das árvores, a mais resistente, a mais resiliente de todas as árvores. E ela demora até para crescer, ela demora um tempo, porque ela cria raízes profundas, então não fica muito visível ela nos primeiros anos, mas depois ela cresce numa altura de 100 metros de altura. E ela se torna forte, resiliente e capaz de sofrer as maiores tempestades. E a Bíblia diz que nós seremos como os carvalhos de justiça, plantados na seara do nosso Deus. E eu tenho certeza que esse trabalho vai vingar. Tudo isso para introduzir que agora na conferência missionária, que aconteceu na Itália, a terceira conferência missionária, está se formatando um trabalho na Europa. Nós estamos em 4 países com igrejas, são 2 igrejas na Itália, aqui, 2 igrejas aqui em Covilhã, e uma igreja na França e outra igreja na Espanha, na cidade de Múrcia, o pastor Alexandre. O pastor Alexandre aqui trabalhou nessa segunda semente, que deu apoio, deu suporte. Ele não estava aqui, ele estava trabalhando lá na Espanha. E ele é o diretor para a Europa da nossa organização, da Missão Desafio, que é o órgão de missões da denominação Brasil para Cristo. E agora na conferência, a terceira conferência, foi por ele definido, junto com a Missão Desafio, que o pastor Fernando é o responsável por Portugal. Então ele é o diretor em Portugal das 2 igrejas e sobre ele está a responsabilidade dessa expansão do trabalho e coordenar a vinda de missionários que venham para cá para trabalhar em Portugal. Então eu queria deixar isso apresentado de maneira oficial para os irmãos saberem que é assim que vai acontecer, que já está acontecendo. Ele é o pastor aqui dessa igreja e o diretor para Portugal. Tá? E eu quero compartilhar com vocês da palavra de Deus. Não vou me prolongar muito. Eu vou procurar ser sucinto, ser breve. Eu tenho olhado os personagens bíblicos e eles são fonte de inspiração. E eu percebo quanto Deus é maravilhoso, porque ele conta tantos detalhes para a gente, ele faz tantas séries com episódios para a vida da gente, olhando para personagens bíblicos. Ele conta detalhes da história de vida de personagens bíblicos. É capaz, eu já fiz isso, pregar meses e meses seguidos só sobre um dos personagens. Por exemplo, José do Egito, dá para tirar muitos ensinamentos ali. E por que Deus faz isso? Por que ele pega um cara lá do passado, do Oriente Médio, de uma região distante e conta pormenores da vida dessa pessoa? Inclusive, às vezes, até algumas falhas, algumas coisas erradas, alguns problemas que essas pessoas viveram, comportamentos errados. Pensando em mim, pensando em você. Porque através disso nós temos um arsenal de exemplos e modelos, tanto de gente que faz errado e tem consequências ruins, para nós não imitarmos aquilo e seguirmos por outra direção. Por exemplo, isso é muito importante. Meu pai morreu por causa do álcool, com cirrose hepática aos 51 anos de idade. Por causa disso, eu nunca tomei bebida alcoólica. Então, eu vejo as pessoas fazendo algo errado, eu não vou por esse caminho, eu não preciso cair naquele buraco para saber que o buraco é profundo. Então, Deus mostra personagens bíblicos, pessoas que viveram de determinada forma, e com essa atitude não se deram bem, olhando para a gente pensando, eu vou ajudá-los a caminharem corretamente. É amor de Deus por nós. E outros personagens, ou às vezes o mesmo personagem que tem falhas e tem erros, tem qualidades e virtudes e comportamentos certos. E Deus também traça os detalhes desses personagens para que a gente olhe para eles e aprenda a imitá-los e siga a mesma direção que eles seguiram. Eu me impressiono bastante com os personagens bíblicos. E hoje eu quero trazer à tona aqui um dos personagens bíblicos. E é um homem que vocês conhecem, pelo menos todo mundo que costuma frequentar a igreja ou ler Bíblia, conhece, é Jonas. Jonas. Quando fala de Jonas, lembra do quê? De peixe. De peixe. Do que mais que a gente lembra quando fala de Jonas? Teimosia. Do que mais que a gente lembra quando fala de Jonas? Outras 10. Rebeldia, obstinação, que mais? Alguma coisa boa, pelo amor de Deus. Jonas também tem coisas boas, mas eu não vou falar das coisas boas, porque as que não são boas são mais picantes e interessantes. Então eu não vou falar de coisas boas, mas ele tinha coisas boas.
ele foi um homem muito capaz. Ele, com a pregação dele, ele produziu um avivamento numa cidade e alcançou toda uma cidade, levou uma cidade inteira ao arrependimento. Então é uma virtude. Ele, por mais rebelde, obstinado, de tudo isso é verdade, que ele fosse teimoso, por mais que ele fosse, ele de cara feia, mas ele fazia o que tinha que fazer, ele acabava fazendo. Ele acabava obedecendo. Isso é uma virtude, porque às vezes a gente acha que só tem que fazer quando sente. E não é assim. A gente não tem que fazer quando sente, a gente tem que saber o que é certo. A gente não vai trabalhar porque sente de trabalhar, não é assim? Não, eu estou sentindo. Não, hoje eu não estou sentindo de trabalhar, não vou trabalhar. Não vou ficar em casa. Aí as pessoas têm que entender que eu não estou sentindo de trabalhar. A gente é muito emotivo, a gente quer sempre estar fazendo o que sente. E Jonas, não, ele fez o que ele não sentia. E isso é uma capacidade, algo extraordinário na vida de alguém. Alguém que sabe o que deve fazer, que sabe o que precisa realizar, não quer fazer, não tem vontade de fazer, não se dispõe a fazer, mas acaba se convencendo de que tem que fazer aquilo. E faz. E às vezes faz até sem sentir, faz de cara feia, mas faz. Então tem virtude. Mas como eu disse, eu não vou falar de virtude, não. Eu quero falar desse aspecto todo dele, de teimosia, de obstinação, de tudo mais. E eu quero mostrar para vocês que nessa abordagem, eu vou trazer para a nossa vida, para a gente pensar se nós não somos o tipo de pessoa que não se compromete. Que não se compromete com os alvos, os objetivos do meio a que a gente pertence. Porque Jonas, o problema de Jonas, ou um dos problemas de Jonas, e toda a rebeldia, obstinação, desobediência, tudo que ele fez a princípio era oriundo disso, de alguém que faz parte de um contexto, mas não se compromete com aquele contexto. Não se desgasta com aquele contexto. Não sofre com aquele contexto. Não se alegra nas vitórias daquele contexto. Quando eu falo contexto, entendam o seguinte: todos nós estamos contextualizados numa família, numa empresa, num negócio, numa igreja, numa comunidade, numa sociedade. É o nosso contexto. Então, Jonas representa aquele tipo de pessoa que não se esforça pelo contexto, que não se envolve emocionalmente pelo contexto. Os fracassos ou as vitórias não mexem com ele. Ele não tem uma alegria efusiva por uma vitória naquele contexto. E ele também não tem um aborrecimento com o fracasso daquele contexto. Ele não se importa se aquelas pessoas vão morrer. E ele não vibra porque elas se arrependem e vão viver. Ele não tem um coração colocado naquele contexto e por isso ele não está disposto a fazer sacrifício, ele não está disposto a fazer esforço, a ter esforço. Todo mundo que faz parte de uma família, todo mundo aqui deve saber o quanto é difícil uma família, que alguém na família, um pai que não se esforça dentro do contexto. Uma mãe, um filho, alguém numa família que faz parte daquela família e naquela família não se compromete com os objetivos da família. Já pensaram um marido e uma mulher que estão precisando fazer economia para alguma coisa e um deles não se importa e gasta sem... É uma forma de dizer, eu não estou nem aí, eu não me importo com o meu contexto. E Jonas representa esse tipo de pessoa que não busca, não trabalha na busca da solução dos problemas. Não se importa, o problema está ali para ser resolvido, mas ele não se importa se vai ser resolvido. Não esquenta a cabeça para achar uma solução, ou não se aplica numa solução que foi apresentada, a solução é essa, ele não põe as mãos ali para dizer, então deixa eu trabalhar nessa solução. É alguém indiferente. Ele representa uma pessoa indiferente. Uma pessoa que faz parte de um contexto, mas se ela morrer, ninguém vai sentir falta. Se ela sair daquele contexto, ninguém vai se importar. Porque ela não influencia aquele contexto. Ela não sente as dores daquele contexto. Não é a pessoa que vê o problema e fala, deixa eu pôr a mão, mas ela é o tipo da pessoa que fala, há um problema, deixa eu virar os olhos que eu não quero sofrer, não quero ver esse problema. É o tipo da pessoa que todo mundo está festejando, mas ela está ali amuada, no canto. Ela está ali, todo mundo está feliz. Ela está aborrecida, está todo mundo contente, ela está descontente.
Porque ela não vive o clima do contexto que ela faz parte. Numa família, isso é terrível. Numa igreja, que é uma família espiritual, isso é terrível. Até mesmo um condomínio de bairro, aquele condomínio de um prédio, que todo mundo mora ali, tem que resolver alguma coisa. Tem gente que não se importa com o contexto. Não tem uma participação. É o tipo da pessoa indiferente. Eu aprendo, olhando para Jonas, que eu preciso ocupar minha mente para encontrar respostas para as perguntas que afetam o contexto que eu estou. Eu preciso ocupar as minhas mãos trabalhando, eu preciso me preocupar, sim, com aquilo onde eu estou envolvido, seja na minha família, na minha igreja, na minha escola, no meu bairro, onde eu estou, eu preciso me interessar e eu preciso fazer parte de uma solução ali. Eu preciso me importar com as derrotas, com os fracassos, a ponto de chorar. Talvez vocês podem se lembrar num momento desse da mensagem de um homem chamado Neemias, e quando está lá em Babilônia, no trabalho dele, na profissão dele, fica sabendo do povo dele lá em Jerusalém, lá longe de lá, que ele não vivia aquele contexto. Mas era o povo dele, eram os judeus, eram os israelitas, estavam lá. Ele não tinha nem nascido lá, ele tinha vivido aqui o tempo inteiro. Mas o sangue dele era de lá. E quando ele sabe do que está lá, ele se envolve com aquele contexto. Ele se coloca dentro daquilo. Ele sente a dor daquilo. Eu preciso ser assim. Eu preciso ter o meu emocional envolvido com os meus meios, os lugares onde eu vivo. Eu preciso aprender a chorar quando tem dor. Jonas, não. Esse aspecto dele que eu quero abordar hoje é esse aspecto de uma pessoa que não se importa. A saga, a história que envolve Jonas, eu penso que vocês sabem, deixa eu lembrar ou informar alguém que talvez não lembre ou não saiba, que ele é um homem que está servindo a Deus e Deus dá uma determinada ordem para ele, para ir para um determinado lugar e cumprir uma determinada missão. E ele está contrariado, ele não aceita, ele não gosta, ele tem lá os motivos dele, a história também apresenta alguns motivos, mas ele tem razões que o levam a não ir para aquele lugar e ir para outro lugar. A não fazer o que tinha que fazer e ir fazer outra coisa em outro lugar. Ele se aplica para ir para um outro lugar. Mas Deus, como não desiste de ninguém, e eu quero deixar muito claro isso, Deus não desiste de você. Ele vai sempre estar lembrando de você e sempre estar te conduzindo. Deus, como não desiste de ninguém, Deus cria caminhos, meios, situações das mais inesperadas. E quando a gente lembra de Jonas, lembra de um peixe grandão, né? E de um peixe que engole Jonas, e Jonas fica 3 dias no meio daquele peixe. Situações inusitadas, situações que alguns têm, alguns não, muitos, têm dificuldade enorme de entender e aceitar. Entender nem eu entendo, mas de aceitar por fé o que está escrito na palavra de Deus. E depois o peixe, ele não vai de barco, ele vai de peixe para o lugar onde Deus queria que ele fosse. E o peixe leva ele e joga ele lá no lugar que ele tinha que estar. Esse é o nosso Deus que trabalha com barco, com peixe, com avião, do jeito que tiver que trabalhar para conduzir a vida da gente. Quando a gente é de Deus. Porque Jonas, a gente não fala isso, mas ele era de Deus. Sabe, eu penso como Deus pensa. Eu prefiro um convicto teimoso e errado do que um Zé Mané qualquer. Lá no Brasil a gente usa aquela expressão, uma Maria vai com as outras. Desculpe se tem uma Maria aqui, não é? Mas existe esse costume de dizer a Maria vai com as outras. Aquela que vai com qualquer um, né? Camaleão, né? Se pinta dessa cor aqui, daquela cor lá. Ela não tem uma opinião, não tem uma firmeza. Jonas tinha isso. Ele errava com convicção. Paulo era outro que errava com convicção. E Deus gosta dessa gente, até que erra, mas com convicção. Eu não gosto daquelas pessoas que não ficam sempre em cima do muro, não sabem para onde vai. Não, isso ele não quer, porque faz mal para a gente. E Deus nos ama. Ele quer que a gente tenha convicções. E quando a gente tem uma convicção errada, se a gente é de Deus, ele vai pega o peixe, manda engolir a gente, põe para lá, empurra uma situação, cria uma circunstância, faz alguma coisa acontecer, porque ele olha para a gente e vê, não, está errando por convicção. Está errando porque acredita que é o melhor, que acredita que é o certo. E Jonas tinha essa qualidade. Ele não faz de imediato o que Deus quer. E eu vou para o último capítulo do livro de Jonas,
no capítulo 4, um livro pequenininho. Eu já falei o capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 4, na conclusão da situação, e aqui a gente vai perceber esse tipo de pessoa indiferente, que não se envolve com o contexto. O capítulo 4 começa no versículo 1 dizendo o seguinte: Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Com o que ele ficou aborrecido e com raiva? O que estava acontecendo lá na cidade de Nínive? 120 mil pessoas, das piores pessoas possíveis, haviam se arrependido dos seus pecados. Haviam pedido perdão a Deus e haviam se voltado para Deus. Eu acredito que o clima na cidade era um clima de paz, era um clima de alegria, era um clima de entusiasmo. Eu acredito que o clima no céu era um clima de felicidade. A Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, 120 mil se arrependeram. E não é um arrependimento qualquer, diz que eles jejuaram. Arrepender é uma coisa, deixar de comer é outra. Eles já se arrependeram a ponto de jejuarem, 120 mil, e puseram o cachorro para jejuar. Hoje, meu pet, tadinho dele. Não, mas puseram o cachorro para jejuar, o gado para jejuar, o gato para jejuar. Jejua até os animais. Eu diria que aconteceu um avivamento. Acontece o avivamento e o indiferente está lá no canto, aborrecido e com raiva. Seus interesses foram contrariados. Seus pensamentos foram contrariados. Uma verdadeira festa acontecendo. Alegria na terra e alegria no céu. Mas a pessoa está lá, como diz algumas traduções, aborrecida. É uma característica muito clara das pessoas que são indiferentes. Das pessoas que não se envolvem com o contexto. Todo mundo festejando, mas ela está lá. Porque para ela aconteceu alguma coisa que ela não queria. Que não foi do jeito que ela pensava. Ainda que os resultados sejam maravilhosos, mas não foi como eu pensei. Não é como eu acredito, não é como eu gosto, não é do meu jeito. Isso é uma pessoa que não se envolve com ele. É uma pessoa que dificilmente vai participar de soluções de problemas. Dificilmente vai trabalhar nos projetos elaborados. Dificilmente vai ser voluntário. Dificilmente vai se oferecer. Porque é uma pessoa que não se compromete com aquilo que está acontecendo. O versículo 2 diz que usa até da espiritualidade. E o versículo 2 diz assim: então ele estava aborrecido e com raiva com tudo isso acontecendo, e no 2 está escrito, ele orou ao Senhor e disse, ele orou ao Senhor. Então não é uma pessoa até que usa da espiritualidade para viver do seu jeito. Ele ora ao Senhor para contar, também porque ele era sincero, para contar o que ele tinha, o que ele sentia, o que ele pensava. Ele usa da espiritualidade. Ele não vai encher a cara num boteco, ele não vai fazer alguma coisa destrutiva por aí, não. Ele usa da espiritualidade no seu comportamento equivocado. É uma pessoa que não vai se envolver com o meio. E as características, essa pessoa, ela tem a característica. E o que nós somos em todo lugar. Mesmo que a gente tente disfarçar, mas a gente acaba sendo. Então, essa pessoa indiferente em casa, ela vai ser indiferente na igreja. Essa pessoa indiferente na igreja vai ser indiferente em casa, vai ser indiferente no grupo de trabalho da faculdade ou da escola. Ela vai ser indiferente, porque ela é indiferente. O que ela vai ser em todo lugar. Embora a gente tenha toda uma tarimba para dar uma disfarçada em algumas coisas, mas o que é, por fim, vai prevalecer. E ele usa de espiritualidade. E olha o que ele diz, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso. Eu não fiz o que o Senhor queria, porque eu sabia que o Senhor é bom. Parece que ele está colocando culpa em Deus, de Deus ser bom. Ele está dizendo, olha, eu não fiz, não obedeci, porque o Senhor é tardio em se irar, o Senhor é pronto a se arrepender do mal que ia fazer. E se aquelas pessoas dessem uma jejuadinha e pedissem perdão, o Senhor já não ia fazer nada do que eu ia lá falar. E como é que foi a minha reputação? Eu chego lá e falo, vai destruir tudo porque vocês são pecadores. E o Senhor perdoa todo mundo, e como é que eu fico? Novamente, nós estamos vendo uma pessoa que só pensa em si e não está pensando no todo. É uma pessoa que ela está preocupada com ela. Com a imagem dela, com a postura dela. Isso é característica de quem é indiferente.
É característica de quem não olha o todo, de quem não se interessa pelo todo, de quem não tem uma cosmovisão e não vê de uma maneira mais ampla, mas tem uma microvisão e vê focado apenas numa direção. É uma pessoa assim. É assim que ele vê. Ele está vendo que os ninivitas são sanguinários, terríveis, matam as pessoas. Ele está olhando só isso, não estão vendo que são pessoas que Deus ama, que Deus quer salvar, que Deus quer mudar, que Deus quer transformar. Não, eles estão olhando só assim. Ele está olhando só assim. Ele não tem uma cosmovisão. Ele não olha o todo de uma questão. Ele olha de maneira focada. E olhando de maneira focada, ele não consegue ver que Deus não suporta o pecado, mas que ama o pecador. Ele não consegue ver que por pior que uma pessoa seja, ou por pior que ela já fez, ela ainda tem um lugar perto de Deus, e Deus quer resgatá-la e quer salvá-la. E Deus ainda quer puxá-la para si. Ela não consegue ver. Não, essa pessoa, o que ela fez não vale nada. Tem gente até que, como Jonas, tem que destruir mesmo. Tem que acabar mesmo. Essa não vale nada. Essa não merece. É esse tipo de pessoa. Jonas é essa. Porque se você vai pensar em gente ruim, pensa no ninivita. Que eles não só matavam as pessoas, mas depois pegavam o cadáver, punham cadáver de milhares de soldados do exército inimigo na praça e deixavam exposto lá. E faziam ainda com que os vivos, os filhos, vissem a mãe morta e exposta lá. Eles cortavam o pescoço dos mortos e penduravam nas árvores. E deixavam apodrecer. Gente ruim. E é essa gente ruim que Deus está querendo salvar. É essa gente ruim que Deus... Então Jonas, ele está naquela da sua espiritualidade e religiosidade. Essa gente não merece. Mas Deus está falando, vai lá e prega para eles. Eu não, eu vou para Tarsis. E quando a gente lê o texto que Deus manda pregar para eles, capítulo 1, não me engano, versículo 3, 4, 5, por ali, Deus fala assim, vai e prega contra a cidade de Nínive, porque a maldade deles chegou até mim. A gente tem aquela ideia de que Deus quer destruir mesmo e acabar com todo mundo, mas quando você vai no capítulo 4, Deus argumentando com Jonas, ele diz assim, não teria eu compaixão e misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem discernir a diferença da mão esquerda e da mão direita? Eu não teria compaixão e amor por essa gente para salvá-los? Então Deus não está mandando Jonas ir lá para anunciar ou para dar uma informação. Vocês são ruins, vão morrer. Não, ele está indo lá para dizer, vocês são ruins, mas Deus ama vocês e quer salvar vocês. Se arrependam que Deus ainda pode transformá-los. É assim que é o coração de Deus, não é assim que é o coração de Jonas. Não é assim. Jonas não olha desse jeito. Não havia possibilidade no coração e na mente de Jonas para um arrependimento, para uma mudança. Ele nem queria isso. Ele fala para Deus. Depois que ele prega e é bem sucedido, as pessoas se arrependem e falam, eu não te disse, Deus, se eu fosse lá pregar, eles iam se arrepender. Eu não queria isso. Ele não queria isso. Eles achavam que tinha que pagar pelo que fizeram. É assim que Jonas pensava. Eles têm que pagar, eles merecem mesmo. É o tipo da pessoa que não se envolve com o meio em que está. Ele chega até no versículo 3 a dizer, tira a minha vida, Senhor, eu não aguento mais. Né? Para viver isso, eu prefiro não viver. E o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Olha a postura dele no versículo 5. O Senhor fala, é razoável isso? É justo isso que você está pensando? Olha a postura dele. Jonas saiu da cidade, ou seja, se ausentou do lugar da festa. Está todo mundo feliz, eu não quero saber disso. Vou sair fora. Sentou-se num lugar a leste da mesma, busca o isolamento. Não, eu quero ficar sozinho na minha, não quero me envolver com ninguém, não quero participar de nada. Vou ficar na minha, eu comigo. Eu comigo. Busca o isolamento. Ali construiu um abrigo. Veja, trabalha por propósitos errados. Ele não tinha que estar ali, não tinha que estar nessa condição, não tinha que estar com esse pensamento, mas ele está disposto a se esforçar, a se dedicar, porque ele constrói um abrigo. Ele pega madeira, ele corta madeira, ele finca madeira, ele busca lona, ele prega, ele sobe em alguma escada, em alguma pedra, para amarrar. Ele trabalha dentro de um propósito errado, formado por ele. Ele trabalha nisso. Para ver o que aconteceria com a cidade. Ele se senta como um espectador negativo
torcendo para o mal. Eu assisto futebol e gosto de futebol. E tem hora que eu sou espectador positivo, quando meu time está jogando. Aí eu sento para assistir, mas torcendo, vai dar certo, vai fazer o gol, vai ganhar, tá? Agora, quando tem alguns outros times jogando, eu sou o espectador negativo. Eu sento e fico, tomara que aquele lá quebre a perna, tomara que o goleiro tome um frango, tomara que o juiz roube a favor daquele outro. Aí eu sou o espectador negativo. Ele senta como um espectador negativo. Ele senta para ver, pensando, quem sabe eles vão pecar e Deus não perdoa e mata eles. Senta para ver o que vai acontecer. É ruimzinho, né? Ele senta para ver, como um espectador negativo. É assim. É assim essa pessoa indiferente, essa pessoa que não se importa. É assim. Se ela não é do jeito dela, não é como ela pensa, ela fica na torcida e na expectativa que dê errado. Ah, não sou eu que estou pregando, é ele, tomara que ele se saia mal. Não sou eu que estou cantando, falando em termos de igreja, é aquela. Então, tomara que ela não cante bem. Em casa, marido e mulher divididos, e o marido torcendo contra a mulher, e a mulher torcendo contra o marido, filho torcendo contra o pai contra o filho. As pessoas que não se comprometem com o meio. A alegria do marido não é a alegria da mulher. A alegria da mulher não é a alegria do marido. A alegria de um irmão não é a alegria do outro. A dor de um irmão não é a dor do outro. Essa é a pessoa indiferente. É o que a gente vê com Jonas e entende que não deve ser assim. Aí o Senhor, no versículo 6, 7, 8, o Senhor 9, o Senhor vai fazendo uma alegoria através de uma planta que nasce, dá sombra para ele, aí a planta morre, e Deus fala, puxa, olha, e Jonas fica triste porque a planta morreu, e Deus fala aquela argumentação, olha, você ficou assim por causa de uma planta que nasceu e morreu, e um dia uma planta, mas eu tenho 120 mil pessoas que vão perecer em Nínive e eu quero salvá-las e você não está ligando para isso? Você não se importa com isso? Deus faz essa alegoria para mostrar para ele como ele estava agindo errado. E eu já vou indo para terminar essa mensagem, falando para vocês, para fechar, 3 características na vida de Jonas que são encontradas. Essas características, na verdade, são a razão de ser assim. Por que alguém é indiferente? Por que alguém não se importa com o grupo? Por que alguém tem microvisão e não macrovisão? Por que alguém não olha o todo e pensa apenas em parte? Por que alguém faz prevalecer o que quer, o que acha melhor, e não consegue se alegrar quando o que quer e acha melhor não acontece, mas outra coisa acontece e sai melhor do que o que ele queria, ou do que ele pensava que tinha que ser, ou fazer? Por que alguém é assim? Por causa de 3 coisas. Primeiro, porque é uma pessoa que não se importa com Deus e com o que Deus deseja. A primeira coisa é assim, não se importa com Deus. Ela está tão focada no que ela pensa e no que ela quer que ela não se importa com Deus. E com o que Deus pensa e Deus quer. Lembrar que nessa saga, nessa história toda, tudo nasce porque Deus expressa um desejo. Eu quero que aconteça algo na cidade de Nínive. E eu quero que você vá lá e faça acontecer algo na cidade de Nínive. Mas eu não quero, não é meu propósito, não é meu desejo, não entendo como melhor, não concordo com isso. Então é alguém que não se importa com o que Deus pensa, com o que Deus sente, com o que Deus fala. Mas o seu querer está na frente. Não sei se você já teve a experiência de pegar uma pessoa que está tendo uma postura e você mostra um texto bíblico que condena aquela postura, ou alguém que não está tendo uma postura e você mostra um texto bíblico que patenteia uma postura que ele deve ter, e a pessoa, não, tá bom. O que ela está fazendo? Eu não me importo com Deus. Porque eu tenho a minha maneira de ver. Eu tenho a minha forma de pensar. Deus está falando para eu viver assim, mas eu entendo que... Então eu não quero saber desse versículo. Eu não quero saber desse texto. Jonas é esse tipo de pessoa. Versículo 1, no capítulo 1, diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas.
O versículo 2 diz assim: vá à grande cidade de Nínive e pregue. O versículo 3 diz assim: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. E o versículo 3, no finalzinho, ainda enfatiza: para fugir para longe da presença do Senhor. Então é alguém que tem uma direção de Deus, sabe o que Deus quer, mas não se importa com Deus. Se importa com a vida dela, em que ela acha melhor, em que ela quer. Deus diz é assim. Deus fala é por esse caminho, é dessa maneira. Mas ela fala, mas eu... E é o que a gente normalmente costuma dizer ou ouvir é assim, mas eu não sinto, mas eu não estou pronto, mas não é o momento, mas eu estou aguardando, não chegou a hora ainda. É isso. Quando Deus fala, já chegou a hora. Quando você e eu sabemos o que Deus quer, já chegou a hora. Não é amanhã, é agora. Porque Deus não falaria hoje para a gente pôr na agenda para o ano que vem. Ele fala na hora para a gente o que ele quer da gente. Por isso que ele que diz assim, levanta-se e vá, levante-se, ou seja, sai da cadeira, levante e vai. Não é planeje, organize, pense, adapte a tua agenda, não. Levante e vai à grande cidade. Então Deus está dizendo, eu quero algo e é agora. Mas Jonas não está disposto, porque é uma pessoa que não se envolve com o que Deus quer. Por exemplo, o que mais Deus quer? Paulo ele deixa muito claro, Deus quer que todos sejam salvos. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como serão salvos se não há quem pregue? Como serão salvos se não há quem pregue? Como que aquele atendente da farmácia vai ser salvo se quem foi comprar o remédio não prega para ele? Como que aquele moço lá que está vendendo pipoca vai ser salvo se aquele que vai comprar pipoca não prega para ele? Como? Deus quer que todos sejam salvos. Mas se nós vivemos enclausurados no nosso mundo, nos nossos interesses, nas nossas vontades, nós não vamos nem reparar em quem está vendendo a pipoca. Nós não vamos nem nos importar que seja salvo o que está atendendo na farmácia. Porque o que interessa é o nosso propósito, é o nosso interesse. Então a gente não se importa com o que Deus quer. David Barrett, um pesquisador cristão, dos mais conceituados pesquisador cristão nos Estados Unidos, ele fez um levantamento que no mundo morrem, em média, por ano, 31 milhões de pessoas sem conhecer Jesus. Isso significa 85 mil pessoas por dia morrendo sem conhecer Jesus. 3.500 pessoas por hora. Nós fazemos um culto de 2 horas e 7 mil pessoas estão morrendo ao redor do mundo nessas 2 horas que nós estamos cultuando a Deus sem conhecerem Jesus. E isso representa uma pessoa morrendo por segundo, em menos de um segundo, sem conhecer Jesus. Vocês sabem quantos crentes na igreja brasileira é necessário? É necessário que eu digo pelo posicionamento e postura que os crentes têm para fazer missões na igreja brasileira, para que um missionário seja enviado para um dos países, não estou dizendo para a Europa, mas para um dos países mais difíceis do mundo, na janela 1040, aquele lugar não alcançado ainda do evangelho, fechado para a pregação do evangelho, países como Irã e outros lugares, sabe quantos crentes precisam na soma, em termos de contribuição? Não que precisa, entenda o que eu estou dizendo, não que precisa porque é a necessidade, mas pelo posicionamento dos crentes, são necessários 100 mil crentes para enviar um missionário para esses lugares mais difíceis. Por quê? Porque falta postura, falta posicionamento, falta se importar com o que Deus se importa. Falta se inquietar com o que Deus se inquieta. Estou discorrendo de um lado para o outro com os seus interesses, suas necessidades, procurando Deus para satisfazer-se a si mesmo e sem se importar com o que Deus se importa. É isso que aconteceu com Jonas. Ele não se importava com quem se importava Deus. Segunda característica de Jonas, ele não se importava com as pessoas e as coisas. Ele não se importou com os moradores de Nínive e ele não se importou com o barco que estava afundando e ele era o culpado.
Ele estava num barco, veio tempestade, o barco começou a balançar, todo mundo ia morrer. Começou um culto ecumênico lá, cada um buscava o seu Deus, orava, um orava, outro fazia Hare Krishna, outro acendia a vela, um buscava Aparecida, outro fazia trabalho de macumba, todo mundo correndo de um lado para o outro, matando galinha, gado, para oferecer aos seus deuses, para tentar de alguma forma buscar a proteção divina. E o que ele faz? Vai para o porão, deita e dorme. Ele não se importa com as coisas, o barco vai se perder, a riqueza vai se perder, a roupa vai se perder. Ele não se importa com nada. Ele não se importa com as pessoas, os marinheiros, os viajantes, o capitão, que não tinham nada a ver com o pato ou com o peixe. Não tinham nada a ver. Ele não se importa. Ele não se importa com as coisas e as pessoas. É o indiferente. Ele está vendo, está acontecendo, não vou me comprometer, não quero saber, vou ficar aqui na minha. É feito um pedido, quem que pode ajudar para fazer isso? Seja um evangelismo, uma contribuição, um ministério. Não, eu vou ficar aqui na minha, eu não quero envolver, eu não me importo. Não me importo com as pessoas, não me importo com as coisas. Terceira característica, são pessoas que, por mais que pareçam que eles estão cuidando da vida deles, eles não se importam consigo mesmos. Eles não se importam. Quando descobriram que ele estava lá deitado e dormindo, enquanto aquele pandemônio estava acontecendo em cima, e todo mundo procurando fazer alguma coisa, ele está dormindo, e vão lá e falam, quem é você? Ele diz, eu sou um israelita, um profeta. Você não faz nada. Não, eu sei o que está acontecendo, a culpa é minha. Sou eu, porque eu sou teimoso, eu sou obstinado, eu não obedeci. Sabe o que vocês fazem? Me peguem e me joguem no mar que acaba o problema. Sabe, alguém que está tão focado em si mesmo, que está tão voltado para si mesmo, a ponto de não se importar com Deus, e não se importar com as coisas, e nem com as pessoas, na verdade, essa importação consigo mesmo é equivocada, é louca. É louca, porque ele não se importa consigo mesmo, resolve o problema e mata. É impossível não lembrar de uma parábola, de uma situação que Jesus conta, é uma parábola, se eu não me engano, é parábola, que ele fala de um jovem rico, que tinha muitos celeiros, muita riqueza. Ele falou, vou construir mais celeiros, depósitos, vai juntar o meu tesouro. Parece que é uma pessoa centrada em si, voltada para si, que só pensa no seu bem, cuidando de si. Vou juntar e vou dizer para minha alma, se regala, se diverte, viaja pela Europa, viaja pela América, desfruta a vida, fica aí, vou dizer para minha alma, curte, 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 curte. Mas o Senhor fala, você é louco. Porque hoje vão pedir a tua alma. E o que você tem preparado para Deus? Se tem uma coisa certa para todos nós é que nós vamos morrer um dia. E depois? Não quero nem saber. Por quê? Porque é uma pessoa que não se importa consigo mesmo. Em Gênesis 2:8 diz que Deus fez o homem alma vivente. E a alma nunca morre. O corpo morre. O fôlego de vida, que é o espírito humano, acaba. Mas a alma nunca morre. Todos são eternos. E todos vão perder esse corpo. E a Bíblia diz que cabe a um homem morrer uma só vez e aguardar para si o juízo. Hebreus 9:27. Mas a pessoa não se importa consigo mesma. Ela não se importa com Deus, ela esquece de Deus. Ela está preocupada só com educação, cultura, ganhar dinheiro, se divertir, aproveitar a vida, construir coisas, carreira e não se importa com Deus. Ela não se importa com os outros. Ela fere pessoas, machuca pessoas para conseguir seus objetivos, trai pessoas, engana, porque ela não se importa com ninguém. Mas no fundo ela não está se importando com ela, porque ela vai morrer. E o que vai ser da sua alma? O que ela vai apresentar para Deus? Uma pessoa lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo? Ou uma pessoa que viveu uma vida mesquinha para si mesma? O que ela vai apresentar? No fundo, ela não se importa consigo mesma. Agora, você sabe por que aconteceu tudo isso com Jonas? E que provavelmente está acontecendo com muita gente hoje?
se esquece. Não se esquece na memória e na lembrança dos fatos, como numa amnésia, mas se esquece posicionalmente de quem é. Porque quando foram lá, o capitão desceu no porão e viu Jonas lá dormindo, falou: quem é você? Jonas falou: eu sou hebreu. Eu sou um profeta. Ou seja, ele sabia memoricamente quem ele era. Mas ele se esquecia posicionalmente quem ele era. Ele sabia na mente, ele tinha uma cultura na mente dele de que ele era do povo de Deus. E de que ele tinha uma missão para cumprir, enviada pelo próprio Deus para ele. Tudo isso fazia parte da mente dele. Mas na hora de ter a postura, na hora de ter o comportamento, ele não se lembrava que ele era povo de Deus, que ele era um profeta de Deus, que ele tinha sido escolhido por Deus. Tem a memória de quem é, mas não tem a postura de quem é. Não tem o comportamento de quem é. É o que acontecia com Jonas. Infelizmente é o que acontece com muita gente nos dias de hoje. Muitos crentes, muita gente que tem memória quem é. Quem é você? Eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu sou um crente em Jesus Cristo, sou batizado nas águas, eu sou um pastor, eu tenho um dom, eu sou missionário, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tem a memória. Mas lá no problema, no DR, no casamento, não tem uma memória prática de quem é. Na hora de ganhar dinheiro, de trabalhar, não tem uma memória prática de quem é. Na hora de se posicionar diante de questões da vida, não tem uma maneira prática de quem é. Porque se Jonas tivesse essa maneira prática na sua memória, na sua mente, quando Deus falou, levanta-se, ele se levantava. Vai à cidade de Nínive, ele já ia para a cidade, porque ele teria na mente uma postura que impulsionaria ele a ter um comportamento, mediante saber quem é. E a grande pergunta para nós nessa noite de Santa Ceia é essa. Nós sabemos quem somos? Sabemos aqui? Sabemos na nossa casa? Sabemos lá no trabalho? Sabemos lá na faculdade? Sabemos quando estamos longe da nossa casa ou quando estamos perto dela? Sabemos quando ninguém está nos vendo? Sabemos quando todos estão nos olhando? Nós sabemos quem nós somos? Mas não estou inquirindo para mim e para você se nós sabemos na mente. Eu estou perguntando se sabemos nas mãos, nos pés, nas palavras, nas decisões que tomamos, na postura que temos. Sabemos quem somos? Curva a sua cabeça. Pai, eu termino essa mensagem